Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermina Heresias 10. E neste vídeo é um vídeo que vai libertar você que está assistindo esse vídeo, desta heresia chamada dízimo, o dízimo obrigatório, ensinado por muitas instituições religiosas. Então esse dízimo vai te libertar, porque o Senhor Jesus Cristo falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que eu vou apresentar aqui, é quem vai libertar você desta mentira, desta heresia chamada prática do dízimo cristão obrigatório. E algumas igrejas chegam até o absurdo de pegarem o fiel antes dele aceitar a ser membro de uma determinada igreja. Algumas igrejas têm essa prática e obriga o fiel a fazer uma confissão para ser dizimista. Uma tremenda heresia, um ensinamento que nem Jesus Cristo nem os seus apóstolos ensinaram. Não existe nenhum lugar do Novo Testamento em que Cristo ou seus apóstolos ensine seus fiéis, aqueles que querem ingressar para a igreja, a fazer uma confissão para ser dizimista antes do batismo. Então isso é uma tremenda heresia, isto não tem base bíblica, e é o meu dever como cristão ensinar essa verdade para vocês. Eu não estou aqui te convidando para a minha igreja, até porque a minha igreja, sou eu mesmo, porquanto a igreja somos nós. Então não estou aqui convidando você para fazer parte de alguma religião, não estou convidando aqui você para me seguir, eu estou convidando você para a verdade, a sair desta mentira e seguir a verdade. E o texto que eu quero mostrar para vocês é o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Texto este que muitos teólogos, instituições religiosas e pregadores usam para tentar dar base ao dízimo, mas sendo que eles não conseguem dar base ao dízimo, porque o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23, nada tem a ver com a igreja. Eu vou provar para vocês aqui neste vídeo. E finalmente chegou o dia em que Cristo vai te libertar desta mentira, porquanto a mentira, ela não pertence a Cristo. Então essa mentira de dízimo obrigatório, confissão para ser dizimista, isto não veio de Cristo, isto não veio dos evangelhos. Lembre-se que o diabo é o pai da mentira, conforme está escrito em João 8,44. Em Apocalipse 22 também está escrito que vai ficar de fora todos que amam e praticam a mentira. Então hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia que você vai ser liberto desta mentira. Vamos explicar aqui o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23. Vou abrir o texto aqui para vocês. Está aqui o texto de Mateus capítulo 23, versículo 23. Já está selecionado aqui para vocês, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do édron e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Este é o texto que instituições religiosas, pregadores e teólogos usam para tentar dar base ao dízimo. Eu vou provar para vocês agora que esse texto nada tem a ver com a igreja. Primeiramente, a ordem de Jesus Cristo aqui, a crítica, aqui o Senhor Jesus Cristo está fazendo a crítica. Ai de vós, escribas e fariseus. Primeiramente, os escribas e fariseus que estavam dando o dízimo aqui, eles não pertenciam à igreja. Eles pertenciam à lei de Moisés, à velha aliança, ao Antigo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus,
Os fariseus nada têm a ver com a igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os escribas e fariseus que não pertencem à igreja, mas pertenciam à lei de Moisés, estavam dando o dízimo. Era eles, não era a igreja que estava dizimando. Pois dás o dízimo da hortelã, do edro e cominho. Então ele dizimava hortelã, edro e cominho. Não era dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro. Esse é o segundo ponto. E desprezais o mais importante da lei. Terceiro ponto. Jesus Cristo está afirmando aqui que o dízimo é da lei. E o Senhor Jesus Cristo aqui está afirmando também que existem coisas na lei mais importantes do que o dízimo. Então, explicação mais clara do que esta que eu estou dando aqui é impossível. O Senhor aqui está falando dos escribas e fariseus que não pertenciam à igreja, pertenciam à lei de Moisés, dizimava edro e cominho e hortelã, que não era dinheiro, era plantas. O Senhor Jesus Cristo aqui está afirmando que o dízimo é da lei e diz que existem coisas mais importantes da lei. Preste atenção aqui, ó. É desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, ele está dizendo que o juízo, a misericórdia e a fé é mais importante do que o dízimo. Onde é que vocês estão vendo aqui a ordem para a igreja pagar dízimo? Não tem aqui ordem para a igreja pagar dízimo. Onde é que vocês estão vendo aqui que o dízimo era dinheiro e tinha que ser entregue na mão de um cara com o título de pastor? Não está escrito isso aqui. Agora, por que o Senhor Jesus Cristo ele falou isso? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Por que o Senhor Jesus Cristo falou isso? O Senhor Jesus Cristo estava defendendo o dízimo? Não. O Senhor Jesus Cristo ele não podia pregar contra o dízimo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele era judeu. E como judeu, o Senhor Jesus Cristo veio cumprir a lei. Vamos para o texto. Abra sua Bíblia aqui no texto de Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Não cuideis que eu vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo, como judeu, ele veio cumprir a lei. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele foi circuncidado com 8 dias de nascido. E já nós vamos para esse texto. Então, se o Senhor Jesus Cristo veio cumprir a lei, isso significa que os 615 mandamentos da lei, da qual incluía o dízimo e o sábado, ainda são válidos? Não. Veja agora o versículo 18. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. O Senhor Jesus Cristo está falando aqui da sua morte e da sua ressurreição. Ou seja, antes que tudo fosse cumprido, enquanto o Senhor Jesus Cristo estivesse em vida, nenhuma jota ou tio seria omitido da lei. Pois se a lei ainda é válida, então isso significa que a guarda do sábado tem que permanecer, os sacrifícios de animais deveriam permanecer, o apredejamento dos filhos rebeldes, o apredejamento de idólatras deveria permanecer, pois a lei não foi abolida, segundo esses pregadores, segundo essas instituições, mas eles deixaram da lei apenas aquilo que convém a eles, no caso o dízimo. E ainda aplica o dízimo de forma errada, porque dízimo não era dinheiro e dízimo nem era para a igreja. A finalidade do dízimo era para os levitas, está escrito em Números 18, capítulo 21. Abra sua Bíblia no livro de Números 18, capítulo 21, e você vai ver que o dízimo era exclusivo
dos sacerdotes e levitas, não era exclusivo de pastor evangélico, não era exclusivo de igreja evangélica. Está escrito que o dízimo lá era dos sacerdotes e levitas. Números 18, capítulo 21. Vocês podem abrir lá e conferir. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 ao 28, diz que o dízimo era para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. Então, eu vou mostrar esse texto para vocês. Deuteronômio capítulo 28. Vou mostrar. Então, aqui no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo falou que a lei só seria abolida depois que tudo fosse cumprido. Cumprido o quê? A sua morte e ressurreição. Porque essa foi a missão de Cristo: morrer para os pecadores, para unir em um só povo, tanto judeus como gentios. É isso que o apóstolo Paulo ele fala em suas cartas. Então essa foi a missão de Cristo. Mas quando Cristo estivesse em vida, Cristo tinha que cumprir a lei. Vamos agora para os textos. Olha aqui o texto, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Certamente darás o dízimo, toda a tua novidade, a tua semente, que cada ano se recolhe no campo. Novamente dizendo aqui que o dízimo não era dinheiro, o dízimo era novidade do campo. Versículo 23. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal. O próprio dizimista poderia comer o seu dízimo. Novamente, está dizendo aqui que o dízimo não tinha nada a ver com dinheiro. Do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos da tua vaca e das tuas ovelhas. Versículo 24. E quando o caminho for tão comprido, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado. Então vende o dinheiro, ata na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vaca, por ovelhas, por vinho, por bebida forte. Então o próprio dizimista poderia comer e beber o seu dízimo, até por bebida forte. Novamente está dizendo aqui que não tem nada a ver com dinheiro. Versículo 27. Porém, não desampararás os levitas que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Novamente aqui afirmando o texto que o dízimo era exclusivo dos levitas, não para um homem com um título, cargo de pastor, não para a igreja evangélica. A Bíblia está dizendo aqui que o dízimo era para os levitas. E não existe nenhum lugar do Novo Testamento que diga que o dízimo passou a se transformar em dinheiro e passou a ser obrigatório para a igreja evangélica e para um cara que se diz pastor. Versículo 28. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua novidade, no mesmo ano recolherás tuas portas. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que o fizerem. Então aqui Deus promete uma bênção para o dizimista, que cumprisse com o seu dever do dízimo dentro da lei, que era sustentar o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva. Esta era a finalidade do dízimo no Antigo Testamento. Era alimentos e era exclusivamente dos levitas, sacerdote, órfão e viúvas. Esse dízimo era pago anualmente e trianualmente. Era anualmente e de 3 em 3 anos, não era mensal. Então esse dízimo cristão não é bíblico. O dízimo bíblico é o dízimo para os levitas, para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Este é o dízimo bíblico que eu estou lendo e citando aqui para vocês. Em nenhum momento vocês leram aqui que o dízimo é para ser dado na mão de um cara que se diz pastor, ou para ser dado para a igreja. Em nenhum momento vocês estão lendo isso aqui. Olha aqui, ó. Números 18, capítulo 21. Eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel por herança. Então o dízimo é uma herança dos filhos de Levi, dos levitas.
Esses homens que se dizem pastores não são levitas. Essas igrejas que se dizem evangélicas não são levitas. Então, portanto, eles não têm a obrigação de receber dízimo. E se recebem, é uma heresia criada por homens, pois a Bíblia não manda dar dízimo para homem com o cargo de pastor nem para a igreja evangélica. A Bíblia manda dar dízimo para os levitas, para os pobres e viúvas, conforme vocês viram no texto de Deuteronômio capítulo 14, 22 ao 29, e vocês estão vendo aqui no texto de Números capítulo 18, versículo 21, o dízimo exclusivo dos levitas. Agora vamos para Malaquias. Malaquias também não está profetizando para a igreja. Malaquias está profetizando para Israel do Antigo Testamento. Quando Malaquias profetizou, a igreja nem existia. Então não se pode pegar Malaquias 3:10 e chamar a igreja de ladrão. Isso é uma tremenda heresia, pois a mensagem de Malaquias foi para o Israel do Antigo Testamento, que dizimavam alimento para os levitas, não era dinheiro. Olha aqui a prova. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Vou selecionar aqui para vocês. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra a igreja de Cristo, que nem existia, pelo ministério de Malaquias. Agora o capítulo 2. Vamos lá. A mensagem de Malaquias também foi para o sacerdote, não para a igreja. Malaquias 2:1. Vou selecionar aqui para vocês. E agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Então a mensagem de Malaquias aqui está sendo para os sacerdotes, não para a igreja de Cristo que nem existia. Malaquias profetizou 400 anos antes. E conforme os textos que eu já citei, o dízimo não tem nada a ver com a igreja. O dízimo era exclusivo de Israel e para os levitas. Olha aqui o texto de Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a quais são todos estatutos. Então, se o dízimo de Malaquias é para a igreja, então Malaquias 4:4 também tem que ser para a igreja. E aqui Malaquias está pedindo para Malaquias capítulo 4, versículo 4, está dizendo para a nação de Israel se lembrar da lei de Moisés. Então quer dizer que isso é uma mensagem para a igreja também. A igreja vai ter que guardar a lei de Moisés, vai ter que praticar a circuncisão, vai ter que praticar sacrifícios de animais, vai ter que praticar o apredejamento de idólatras, vai ter que matar apedrejado quem não guarda o sábado. Tudo isso fazia parte da lei de Moisés. E Malaquias 4:4, vou marcar aqui de novo, está pedindo para se lembrar da lei de Moisés. Então por que só o dízimo é válido? Então perceba que a doutrina do dízimo, ela não se sustenta dentro das escrituras para a igreja. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 2, versículo 21. Olha aqui, ó. Versículo 21, vou selecionar aqui para vocês. O Senhor Jesus Cristo foi circuncidado com 8 dias de nascido. Então, se o dízimo de Mateus 23, que não fala de dinheiro, que não fala de igreja, a igreja tem que pagar porque Jesus Cristo falou, então os homens também vai ter que ser circuncidados porque Jesus Cristo foi circuncidado. Por que vocês querem praticar o dízimo de Mateus capítulo 23, versículo 23, que não fala de igreja, não fala de dinheiro, e não querem praticar a circuncisão, se Jesus Cristo praticou a circuncisão? Então, se Jesus Cristo praticou a circuncisão é válida, porque Jesus Cristo praticou. Por que vocês não praticam? Resposta simples e objetiva. A circuncisão não é pretexto para tirar dinheiro de pessoas ignorantes. A resposta é essa. Vamos agora para outro texto, Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Olha aqui o texto aqui, ó. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Vou selecionar aqui para vocês os 4 versículos.
E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que um leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, descendo, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado. Então o Senhor Jesus Cristo ele fez uma cura instantânea ali com o leproso. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha aqui o versículo 4, vou deixar só ele selecionado. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. O Senhor Jesus Cristo está ordenando aqui o leproso a oferecer sacrifícios de animais, a oferta de Moisés. Então quer dizer que o sacrifício de animais é válido? Porque o Senhor Jesus Cristo falou? Por que vocês não oferecem sacrifício de animais? Olha aqui o Senhor Jesus Cristo dando a ordem para o leproso. Vocês querem dar o dízimo de Mateus capítulo 23, versículo 23, a qual o Senhor Jesus Cristo não se refere à igreja e não se refere a dinheiro ali também, mas não querem praticar a circuncisão de Jesus, conforme nós vimos no texto anterior de Lucas capítulo 2, versículo 21. Vocês não querem praticar o sacrifício de animais que Jesus ordenou ao leproso. Está aqui o texto, estou mostrando aqui o texto aqui para vocês. Por que vocês não oferecem sacrifício de animais? O Senhor Jesus Cristo ordenou o leproso. Resposta simples e objetiva: sacrifícios de animais não é pretexto para vocês tirar dinheiro de pessoas incautas e ignorantes. Agora entenda por que o Senhor Jesus Cristo foi circuncidado. Entenda por que o Senhor Jesus Cristo não foi contra o dízimo dos fariseus. E entenda por que também o Senhor Jesus Cristo ordenou o leproso purificado sacrificar animais. Abra sua Bíblia agora no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vou selecionar aqui para vocês. Gálatas capítulo 4, esse é o texto. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu sobre a lei. Por isso ele não foi contra o dízimo. Por isso ele não foi contra a circuncisão. Por isso ele não foi contra os sacrifícios de animais. Porque ele nasceu sobre a lei. Olha o versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O texto aqui está muito claro. Jesus Cristo nasceu sobre a lei. Ele não podia ser sobre a lei. Ele não podia ser contra a lei. Para ele poder remir quem estava debaixo da lei. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu e o véu do templo se rasgou, acabou-se a lei ali. A lei não tem mais validade. O que é válido é a dispensação da graça. Então, na morte do Senhor Jesus Cristo, como diz aqui o versículo 5, ele remiu quem estava debaixo da lei, porque ninguém consegue cumprir com a lei. Então, dízimo não tem validade, sábado não tem validade, sacrifício de animais não tem validade. A única coisa que tem validade é a graça. O dízimo do Velho Testamento foi abolido por Cristo. Está aqui no texto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Vou selecionar aqui para vocês. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, a qual foi por Cristo abolido. Então está muito claro aqui que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. O dízimo está no Velho Testamento? Sim, foi abolido por Cristo. Sábado está no Velho Testamento? Sim, foi abolido por Cristo. É o que diz o texto aqui de 2 Coríntios 3, versículo 14.
Abra sua Bíblia agora no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Vou selecionar aqui para vocês. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O dízimo é uma obra da lei. O dízimo foi abolido em Cristo. Isto é o que o texto diz. Eu já provei para vocês que o dízimo é lei. E vou citar agora outro texto provando que o dízimo é lei. Livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5. E que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Então o texto aqui, de Hebreus capítulo 7, versículo 5, está dizendo aqui que o dízimo é uma prática da lei. Hebreus 7, 5, que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, não segundo a graça, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então quem recebia o dízimo eram os levitas, eram os sacerdotes. Quem pagava o dízimo era apenas a nação de Israel, não era brasileiro, não era alemão, não era português, não era os gregos. Era apenas a nação de Israel que pagava o dízimo da lei a seus irmãos, filhos de Levi. Não está dizendo aqui que um homem com título de pastor evangélico na dispensação da graça, ele tem direito de receber isto. Não está escrito isso na Bíblia em canto nenhum do Novo Testamento. Isto é mentira, isto é heresia, eu estou provando aqui para vocês. Vamos agora para outros textos. Vocês viram no livro de Hebreus 7,5 que o dízimo é uma prática da lei. E olha o que acontece quem pratica as obras da lei no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Marca esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Vou grifar aqui para vocês, vou selecionar. Gálatas capítulo 5, o versículo 4 está aqui selecionado. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, guardando o sábado, pagando o dízimo, oferecendo crianças recém-nascidas no templo como apresentação, tudo praticado a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Então quem pratica o dízimo como prática da lei é caído da graça. É isso que o apóstolo Paulo diz. Quem pratica a circuncisão e quer obedecer ao evangelho é caído da graça. Qualquer prática da lei no Novo Testamento não tem graça, é caído da graça, conforme o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 4. Agora vamos para Gálatas capítulo 3. Bom, Gálatas capítulo 3, o versículo 10 e o versículo 13. Vou selecionar aqui para vocês. Versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei, praticam dízimo, sábados, rituais do Antigo Testamento, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras, todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos agora para o versículo 13, em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No versículo 10 diz que quem pratica as obras da lei está debaixo de maldição. E no versículo 13, que está aqui selecionado para vocês, diz que Cristo nos resgatou da lei. Nos resgatou da maldição da lei. Ninguém está amaldiçoado por não dar dízimo. Ninguém está roubando por não dar dízimo. Pois Cristo já aboliu tudo isso na cruz. Você sabe de onde surgiu o dízimo cristão? Você vai aprender agora de onde surgiu o dízimo cristão. O dízimo cristão não é bíblico. O dízimo cristão foi criado pelo catolicismo no ano 785, como vocês estão vendo aí no slide, no concílio de Carlos Magno, um rei católico que impôs como imposto para arrecadar dinheiro. Então o dízimo veio do concílio de Malco no ano 785.
Então, igrejas, instituições religiosas, né, que tentam impor a prática do dízimo como doutrina, eles estão obedecendo uma prática do catolicismo, né? Estou provando aqui para vocês. Então, este é meu vídeo de hoje, né? Com certeza esta palavra, né, tem entrado no seu coração para que você seja livre em Cristo, seja livre em Jesus Cristo, né? Para que você entenda que você é a igreja, que você não tem obrigação de estar pagando o dízimo em nenhuma instituição religiosa. Quero deixar claro aqui que algumas instituições religiosas são até honestas, né? Eles não estipulam dízimo, deixam pagar quem quer, não põem obrigação como doutrina, são as instituições religiosas mais sérias, mas tem aquelas que proíbem até o membro de ceiar ou de participar de outras atividades da igreja, se não pagar dízimo. E algumas até expõem ao ridículo, colocando uma lista na porta da igreja. Meu irmão e minha irmã, seja liberto disso, né? Cristo não pôs este jugo sobre você, né? Então está aqui a verdade que eu falei para vocês, né? Este é meu vídeo de hoje, né? Não pense que eu sou seu inimigo, né? Inimigo da igreja, né? Estou aqui apenas para pregar a verdade, pregar e mostrar a verdade, né? Então seja livre em Cristo, seja livre, né? Entenda que o dízimo é uma prática do Antigo Testamento e que foi abolida por Cristo. Seja sincero com Deus, né? Para aceitar que você foi enganado, né? Eu particularmente já fui enganado, mas lendo as Escrituras fui liberto pelo conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, deixa Cristo te libertar também, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é meu vídeo de hoje. Curtam, espalhem e compartilhem este vídeo para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Se você não tem tempo de estar assistindo esse vídeo, por ser um vídeo de um pouco mais de meia hora, assista por parte, assista 15 minutos, depois assista mais 15 minutos, ou você pode baixar o vídeo. Eu não estou preocupado com visualização, eu estou preocupado apenas em levar a verdade do Evangelho para que as pessoas aprendam e sejam livres em Cristo. Este é meu vídeo de hoje, fiquem na paz.